Alô! Começando mais uma live do Dharma Bhumi. Marilena, Krika, Carolina, Regina. Nossa, muita gente querida chegando. Muito bem, minhas queridas, meus queridos, nós vamos começar mais uma live do Dharma Bhumi, esse projeto que a gente tem feito desde abril, quando de fato nós passamos a encarar um distanciamento, um isolamento mais intenso, né? E nós temos feito essas lives normalmente às quintas-feiras. O horário varia um pouco em função do convidado, né? Ou da convidada. Esperar o pessoal chegando aí. Carol. Muito bem. André já está chegando aí, daqui a pouco eu vou chamar o André. Então, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Carrano, eu sou um dos coordenadores do Dharma Bhumi, que é um espaço de yoga e meditação e estudos de Vedanta em Caraí, Niterói. E hoje nós vamos conversar com uma figura. O André é uma figura. O André é um ótimo professor de yoga, é um autor, escritor, ele tem um curso de formação e é um entusiasta e um pesquisador do yoga. Conhece bastante sobre a história do yoga, sobre a origem das posturas, dos asanas. E a gente sempre deixa o convidado escolher o tema sobre o qual ele quer falar. E eu estava torcendo para o André escolher ou falar de asanas ou falar de história do yoga. Porque são dois temas que eu considero muito interessantes para a gente e são temas que o André conhece profundamente. Então, eu vou chamar o André aqui para a gente começar a nossa conversa. Cadê o André aqui? André? Alô, André. Namastê. Como vai? Jaya. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Tudo bem. Agora eu estou escutando direitinho. Tá bem? Eu te apresentei rapidamente, porque se eu for falar todo o seu currículo, a live acaba e a gente nem conversa, né? E eu queria só acrescentar uma coisa interessante, que até a gente trocou uma mensagem ao longo da semana aí, que o André está lançando, ele vai falar mais sobre isso, um livro, um protocolo que tem orientações sobre a questão do coronavírus, né? Yoga e coronavírus. E eu acho isso assim bastante diferente, inusitado, e a gente quer te ouvir também a respeito. Então, fica à vontade, meu amigo, a casa é sua, seja bem-vindo. Ei, obrigado. Gente, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao pessoal do Dharma Bhumi e te agradeço também, né, por ter me convidado, né? Afinal de contas, você que está fazendo as honras de entrevistar. E uma boa noite para vocês. E eu espero que todos nós estejamos aqui com o intuito de troca, com o intuito de abrir o coração e de partilhar esse momento, que é o que a gente mais precisa. A gente precisa de compaixão, a gente precisa de... Porque a gente só sai dessa de mãos dadas. Não literalmente, mas a gente só sai dessa de mãos dadas. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente percebeu que sozinhos
a gente realmente não consegue mais nada. Talvez seja a grande lição desse momento. Mas vamos falar sobre o tema, que eu sei que tem pouco tempo e eu vou até procurar dar uma corridinha, vou falar de um jeito que eu não gosto, porque é muito assunto e muito pouco tempo. Não tem problema, a gente faz um capítulo 2, se precisar. Bom, você estava falando do meu currículo ser grande. Gente, eu dou aula há 37 anos, então não é um espanto ter um currículo assim. Eu estava até numa live de um amigo nosso agora, há pouco tempo atrás, que ele estava falando, nossa, André, você começou trabalho de yoga na empresa, você começou trabalho de yoga com terceira idade, você começou com menino de rua, você e foi precursor disso. Falei, criatura, eu quero ver as pessoas fazerem isso hoje, estando cheio de professor, fazendo um monte de coisas maravilhosas, você hoje conseguir sobressaltar. Na minha época era fácil. Qualquer coisa que eu fosse o primeiro, eu era o primeiro, ninguém tinha feito. Então, assim, na minha época, não é que não tenha mérito, não vou tirar o mérito nem meu, nem dos meus amigos em yoga, que tem muita gente que fez coisa única, né? Como o professor Hermógenes, tem um monte de gente que fez coisas fabulosas. Mas para pensar, 37 anos atrás, ninguém tinha feito ainda muita coisa, né? Então, todos aqueles que são mais antigos acabaram, por força de não ter o que fazer, foram precursores em alguma coisa. E eu estava muito entusiasmado porque eu estava escrevendo um novo livro sobre um protocolo de yoga, mas um protocolo diferente, que não tinha a ver com o Covid, tinha a ver com uma coisa que está acontecendo aos professores de yoga, que na realidade, muita gente até falou assim, ai, André, isso é perigoso e tal. Eu falei, mas por quê? Ai, vai dizer que yoga faz mal. Eu falei, não, minha ideia não é falar que yoga faz mal. Que protocolo é esse? É uma espécie de prevenção a riscos ocupacionais na profissão de yoga. Então, coisas que podem machucar um professor de yoga ao longo de uma função. Não é o yoga que machuca. É que eu estava até conversando com um amigo meu e ele estava falando assim, eu estava falando com ele, André, olha, isso é perigoso. Eu falei, perigoso por quê? Esse negócio de fazer aula de Eu falei, então vamos fazer o seguinte, se você inscrevesse um aluno hoje e ele perguntasse, posso fazer 2 aulas por semana? Pode. E 3? Você fala, pode. E 5? Aí você já com um pouco de cuidado fala, olha, não é bom começar com tanto e tudo mais, mas pode. Vamos ver, né? É assim que a gente responde. Mas aí o aluno falou, não, você não entendeu, eu quero fazer toda a sua grade, de manhã até de noite, todos os dias de semana. E se tiver curso no final de semana, eu quero também. Você deixa? A maior parte dos professores não deixa. E aí é que é a minha pergunta. Por que você, instrutor de yoga, faz isso com o seu corpo, de manhã até de noite? Você acha que você vai aguentar até quanto? Até quando vai durar a sua profissão como instrutor de yoga? E aí, eu estava acabando o livro, estava terminando o livro, estava fazendo bem devagarzinho, de acordo com as normas regulamentadoras, as NRs, né? NR1, NR6, né? De prevenção de acidentes no trabalho. E aí entrou esse negócio do Covid, eu falei, gente, agora não tem mais contato pessoal, né? Agora as pessoas vão estar distantes umas das outras. Todos aqueles protocolos que eu criei, eu vou ter que fazer outros. Não que eu vá jogar o livro fora, mas vou ter que fazer outros. E muita gente me telefonando, chorando, falando, puxa, André, e agora? Eu não posso dar aula. O que eu faço? Eu falo assim, faz igual ao que eu estou fazendo. Aí a pessoa fala, o quê? Não dá aula. Eu também não estou dando aula. Fazer o quê? Mas e agora? E através da internet? Então, agora a gente tem que ver tudo. Eu ainda não sei. Eu vou descobrir. Espera aí. E aí a gente se juntou com vários companheiros nossos para dar aula através da internet. Só que começaram a me fazer a mesma pergunta. Estou desesperado, estou nervoso, eu estou cheio de alunos, como é que eu faço para dar aula para eles? O que eu dou para esses alunos? Aí eu falei, bom, eu tenho que entender do assunto. Vou eu pesquisar. Nessas pesquisas todas, eu acabei desenvolvendo um livro com uma série de protocolos, porque a minha preocupação era com pseudociência que estava sendo aplicada ao yoga, tipo, yoga cura tudo, virou um apanágio.
E não tem cura para o Covid ainda. A gente não pode dizer que o yoga cura. Seria não só uma inverdade, mas seria uma coisa muito leviana da nossa parte. Mas a gente tem uma fronteira tênue que a gente pode chegar bem próximo dela, que diz respeito a um fortalecimento corporal. Então, isso a gente pode dizer. A uma infraestrutura para permitir maior saúde do corpo, para que ele fique com um sistema imunológico legal. Mas, principalmente, que aí eu estava vendo, a gente vai ter muitos sequelados dessa Covid, desde sequelas mentais, que é síndrome pós-traumática, agorafobia, de pessoas que não conseguem, depois de tanto tempo em casa, sair na rua, até coisas como, por exemplo, reabilitação respiratória, que o yoga tem bastante exercício de reabilitação. Então, eu pensei em todas essas coisas, o que seria fundamental e que fosse abrangente para todos os estilos de yoga, e eu fiz esse protocolo, que deve estar sendo lançado em breve e vai ficar, quer dizer, ia ficar de graça, eu ia falar, vai ficar de graça na internet, mas conversando com a minha esposa, ela falou assim, faz contribuição espontânea, André, você teve trabalho. E aí eu vou fazer com a contribuição espontânea, mas já sei que ninguém vai pagar mesmo, então tudo bem, já ficou de graça. E aí vai ficar lá para o pessoal ler, para orientar as pessoas, para ajudar as pessoas, e eu espero que seja a minha contribuição desse momento. Isso é esse resumo. Pronto. Acabou. Agora, com relação aos exercícios, é o que a gente precisa, né? Eu tenho um histórico de yoga que eu acho que todo mundo conhece. Eu fiz as minhas macaquices. Eu fui um daqueles professores que falava sobre espiritualidade com o pé atrás do pescoço. E durante muito tempo eu fiz muito bem isso. Eu fiz bem demais e fiz bem melhor do que a maioria dos professores da minha época e de muitas pessoas agora. Seria leviano da minha parte se eu não falasse isso. Sim, eu fiz muito bem. Então, quando eu falo que a asana não é o principal do yoga, não é dor de cotovelo de uma pessoa que não conseguiu fazer. Eu consegui, vi inutilidade num monte de coisas, vi utilidade num monte de coisas, e hoje eu posso falar sem nenhum tipo de rancor ou de dor de cotovelo por não ter feito, ou qualquer coisa do gênero, que asana não era para ser assunto do yoga. Ou melhor, asana é, mas as posições corporais não. E aí, para elucidar, a gente vai todo blá 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 agora. Sim. Bom, o que é asana? A tradução da palavra asana. Asana significa assento. E o que levou muitas pessoas da minha época a achar que o yoga primitivo tinha muita posição de meditação. Então era de meditação que se tratava aquele nome asana. Mas na realidade, asana é o lugar onde muitos de vocês estão sentados agora. Asana significa cadeira ou assento, um lugar para a pessoa sentar. O guru asana, quando você chega na Índia e vê aquele banquinho com chinelinho que representa o lugar onde o mestre se sentava e tudo mais, é chamado de Guru Asana, que é o assento, é o lugar onde ele sentava, do guru. Asana é o mat, aquele colchonetezinho que o pessoal usa para sentar. Muitas pessoas na Índia chamam aquilo dali de asana. Asana é qualquer lugar, seja uma almofada, uma cadeira, um banquinho, é asana. E aí a gente fala, peraí, mas se asana não é posição, então o que esse nome aqui, o que esse nome se referia? Uma referência muito antiga da Shvetashvatara Upanishad falava que Shiva era o epíteto de Brahma no coração. E isso para a gente acaba sendo muito importante, porque esse texto anterior ao Vedanta, e quase próximo do yoga, né? Se a gente for colocar uma cronologia, o yoga ele é colocado historicamente pelas pessoas, pelos historiadores, que existia um momento chamado yoga védico, não exatamente por ele ter vindo dos Vedas, mas ele compartilhava daquele momento védico, onde os Vedas também estavam sendo elaborados. Depois tem o yoga épico, que é o yoga encontrado dentro dos épicos, Ramayana, Bhagavad Gita, né? Que ao contrário do que muita gente pensa, Bhagavad Gita não é depois da era cristã, ele é de antes da era cristã.
E esse detalhe é relativamente importante, viu? Porque a Bhagavad Gita, ela tem a composição dela em 700 anos antes da era cristã, mas ele se encaixou num livro maior chamado Mahabharata, né? E o Mahabharata, ele sim teve a composição após a era cristã. E o que pouca gente sabe é que a composição da Gita, ela foi feita basicamente por yogis, que perceberam que o Dharma estava sendo quebrado e eles precisavam de um texto impactante e forte, épico, né, para fazer com que o Dharma fosse restaurado. Então, o assunto principal da Gita é o Dharma, e os argumentos da Gita, o Karma, né? Ou Karma Yoga, mas não é que eles estejam naquele momento se referindo a Yoga. Yoga tem 30 traduções, as correias de uniforme militar, magia, ganho, embuste, lucro, estratagema, método, uso, meio, aplicação, e uma que a gente está usando mais hoje em dia, que é adequado à nossa natureza interior, né? Adequado parece ser mais adequado para a tradução da palavra yoga, embora existem muitas correntes e cada pessoa, né, defende um pouquinho a sua própria ideia. Por que a gente não tem traduzido yoga como união? Porque dentro da história da Índia não cabe esse tipo de raciocínio. O indiano nunca se viu separado de nada para querer se unir. Então, assim, fica muito... fica incoerente, né, o raciocínio. Fica dicotômico. E até pela origem no Samkhya não casa também isso, não orna. Enfim, se a gente for parar para pensar então na Shvetashvatara Upanishad que eu estava falando, a Shvetashvatara ela fala que Shiva é o epíteto de Brahma no coração. E isso para a gente é fundamental. Se a gente parar para pensar, Shiva naquela época como personagem não existia. Não existia também a referência de Shiva como uma figura antropomórfica. Shiva era um conceito. A palavra Shiva é traduzida como benévolo, benfazejo, aquele que faz bem, ou bondoso. E aí vem uma coisa interessante. Se a gente fala que Shiva é o epíteto de Brahma no coração, ou seja, é Brahma no coração, e no coração Brahma assume o nome benévolo, significa que dentro da pior criatura existe algo bom. Não é Shiva como personagem, mas sim a alma humana se chama Shiva. É um adjetivo. O adjetivo da alma humana, qual é o adjetivo da alma humana? Benévola. E ela tem vários caminhos, que aí você tem que procurar na literatura e você acha vários discursos sobre esse benévolo, desde a qualificação benévola da natureza da alma até dizer que ela é boa para si mesma. Ou seja, você faz coisas, mesmo que você goste de se sofrer um pouquinho, né? Você está fazendo porque você quer, então você está fazendo algo que é o seu desejo. Então você está sendo benévolo com a sua natureza, digamos assim, ou está sendo favorável à sua natureza. E por que isso acaba sendo importante? Porque esse conceito ele acaba se movimentando para dentro da Bhagavad Gita, no yoga épico, ele se movimenta para o yoga de Patanjali, que é o yoga que é considerado, todo mundo fala clássico, mas a única coisa clássica no yoga de Patanjali é o sânscrito que escreve ele, porque Panini organizou o sânscrito que era usado em védico. Védico era uma série de pequenas línguas, um pouco diferentes de cada uma, e quem vai versar, ou até mesmo recorrer aos mandalams, dos mantras que estão nos Vedas, eles vão fazer cada hora numa língua um pouquinho diferente da outra. É como se fosse português, espanhol, italiano, mas ainda mais próximo, porque não é tão distante. Só regras gramaticais e algumas. Mas era sânscrito, e esse sânscrito muito diferente do outro, que eram vários, dezenas, ele era chamado esse conjunto de védico. Mas quando houve, através de Parnini, uma espécie de universalização do sânscrito, como a gente fez com o português agora há pouco, né? Que o português ele teve uma revisão ortográfica e eles tentaram universalizar conceitos de acentuação e tudo mais, né? Aproximar mais também, né?
um do outro. Também, também. E para que todos pudessem falar uma coisa só, para facilitar, né? Então, E não cada família falando. aquela tradição oral, né? Sim. Aí Patanjali escreveu o Yoga Sutra em sânscrito clássico. Não é que Patanjali seja do período clássico do yoga, mas ele escreveu em sânscrito clássico e escreveu sutras. Não aforismos, né? Porque a característica de o que é um aforismo? É uma máxima. A palavra sutra significa postura, porque é um modelo que, se a gente tivesse transportado para o Brasil, ficaria algo parecido como cordel. Mas não é um cordel, obviamente, né? Mas por quê? Porque é uma costura, é uma tese amarrada. Então você não pode pegar uma frase do Yoga Sutra e falar, é isso. Por exemplo, todo mundo fala o velho Yogasthita Vritti Nirodha. O que é isso? Nada. Sem a continuação do texto não é nada. Significa apenas o yoga é o nirodha, é o recolhimento da instabilidade de chitta, que é a mente. Então, yoga é o recolhimento da instabilidade. Para que então você recolhe? O que eu faço com isso? Eu reinvento o budismo, é isso? Fica vazio? Né? Shunya? Né? Sutra 3. No Sutra 3 ele explica para que isso, né? Exatamente. Aí é que ele fala, tada, tada, né? Tada, então, drashtuhu, drishti, que é visão, drashtuhu, que é o observador, swarupi avasthanam. Avasthanam é estado, então ele se revela swarupi, ele se revela na sua forma original. Então agora você entende o que está no texto. Você tem o yoga, o recolhimento da instabilidade da mente para que a mente estável possa permitir que o observador se revele. E o observador tem essa função, é Shiva, no coração, que naquela época ele não colocava como Shiva, colocava como Ishvara. Ishvara é o senhor de si mesmo. Ele já colocava de uma forma um pouco diferente. Aí o yoga continuou o seu movimento até chegar na corrente Natha de yoga, que eram os Kaulas, né, Kaulachara, do tantrismo Kaula, né? E esse grupo dos Nathas aperfeiçoou ainda mais para falar sobre um assento no coração. Que época isso aí? Uma cadeira. André? Que época isso aí, mais ou menos? Gorakcha, essa galera. Não tem datas específicas, porque o indiano nunca datou nada. Existem aproximações filológicas, arqueológicas e geológicas que dão mais ou menos uma proximidade. Então, Patanjali tem um erro entre 360 antes da Era Cristã, ou antes da Era Comum, até 400 depois da Era Comum. Quase 1000 anos de erro. É muita coisa. Entende que fica... Eu costumo ligar que Patanjali está mais ou menos entre Buda e Cristo. Está por ali, entendeu? Pois é. Então, aonde está Patanjali? As pessoas não têm muita certeza. Há muito debate sobre isso, mas tem uma coisa interessantíssima. Os sutras não são o livro principal. Os sutras são o resumo do livro principal, porque as pessoas invertem as coisas. Eles colocam os comentários do Yoga Bhashya de Patanjali depois de Patanjali, e agora a gente está revendo e descobrindo que não. Primeiro teve o texto completo e depois na forma de sutras, como resumo para decorar, para guardar. E isso é muito mais elucidativo, porque nesse sutra completo ele cita quais são as posições, quais são os asanas, quais são os assentos, aonde você se senta. Todas as posições ali, elas se referem a personagens e aspectos onde você vai meditar em cima deles. E é bem legal, e isso as pessoas acabam, porque nos sutras tem um resumo, né? Você tem Tatu Dvandvana Bhirgata, você tem Prayatna Shaitthilyananta Samapatibhya, você tem... é que senão eu vou muito longe, vai longe demais, vai longe demais. Mas basta lembrar que Patanjali tem 3 citações a asanas, né? Dizendo que dominada a posição, os pares de opostos não mais obstruem, e falando sobre esses conceitos da dualidade, né? Dvandva. Conforto e estabilidade, né? 40... Sim, ou seja, o asana é firme e confortável. Mas se você fala asana como assento, a cadeira é firme e confortável.
Que cadeira é essa? Pega uma cadeira, tira um pé, ela não vai ficar estável. E pega uma cadeira e ela é dura, ela também não é confortável. Então, a estabilidade dessa cadeira, ela, numa continuidade do Yoga de Patanjali, encontrada justamente na Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita e Shiva Samhita, que são 3 textos que são considerados de Hatha Yoga, embora a palavra Hatha Yoga não faça sentido, que eles não estão falando ali nos textos que aquilo é um estilo de yoga chamado Hatha. Até aquele momento na história do yoga, yoga era yoga. Não tinha yoga isso, yoga aquilo ou yoga aquilo outro. Por que eu estou colocando desse jeito? Porque muitas pessoas acabam se referindo a literaturas mais antigas e toda hora que eles encontram a palavra yoga, falam, olha lá, yoga. Está escrito mantra yoga, eles falam, um yoga que faz mantra. Então, eles esquecem que no sânscrito, a palavra yoga, por exemplo, não sei se você viu ano passado, o Paulo Coelho escreveu um livro de yoga. Você soube disso? Não. Não? E que um político, inclusive aqui em Brasília, né, foi preso porque ele estava fazendo yoga. Você soube disso também, não? Já descobriu que é pegadinha, né? Então tá. Paulo Coelho escreveu um livro de magia. Ele escreveu sobre yoga? Sim. Yoga significa magia. E o político, ele foi preso por quê? Porque ele praticou uma fraude. Yoga significa o quê? Fraude. É uma outra aplicação da palavra yoga em outros contextos. Por exemplo, na Gita, quando você tem Samkhya Yoga, não é um tipo de yoga baseado no Samkhya. É o uso do Samkhya. É o uso do Samkhya. Ou Mantra Yoga, é o uso do mantra. Ou Bhakti Yoga, é o uso da devoção, é o uso da Bhakti. Ali é o nome do capítulo, ele não está se referindo a yoga, embora Bhagavad Gita ela termine cada capítulo falando Yoga Shastra. Ou Yoga Upanishad, como muitas vezes ela é colocada. Mas sim, é um Shastra de Yoga. Mas ali no capítulo ele não está falando sobre estilos de Yoga. E isso é um ranço que a gente fica até hoje. Fala assim, mas a Gita fala, mas o Patanjali fala sobre Kriya Yoga. Não, criatura, Patanjali não está falando sobre Kriya Yoga, ele está falando do uso da ação. Ele não está falando... O yoga, quando ele encaixou naquele texto ali, não estava falando que era um yoga da ação. Era o uso da ação, é tapa, swadhyaya e ishvara pranidhana. Ele estava dando uma prática. Que, aliás, Patanjali não dá só uma prática, né? E todo mundo fica muito focado em cima da prática óctupla, mas ele tem pelo menos 4 tipos de prática ali dentro. E essa é uma delas. A prática de tapa, swadhyaya e ishvara pranidhana não é uma repetição do que ele fala nos nitis, no Código de Ética. É uma outra prática. Como Vairagya Abhyasa é outra prática que tem lá dentro. Mas as pessoas ficam muito focadas em cima de um trilho, né? Todo mundo gosta de trilho, né? As pessoas gostam de um caminhozinho. O que não é ruim, não é uma crítica. Mas aí depois esse diálogo sobre esse espaço no coração, na tradição tântrica, foi aproveitado para falar que existia um asana no coração. Então, desde a Shvetashvatara Upanishad até milhares de anos depois, no tantrismo, Natha, você encontra essa referência do coração frequentemente, em que asana seria a adequação do eu ao si mesmo. E para isso você precisava se apropriar de você. Você precisava estar no controle. Porque o que acontece quando Patanjali fala que o yoga é o recolhimento da instabilidade da mente para que o observador se revele? É esse eu no coração, que a tradição tântrica usou Shiva já antropomorficado. Eu acho que eu criei um neologismo. De forma antropomórfica. Tá? Então, já era Shiva como a gente conhece hoje. Ou seja, esse Shiva no coração. E aí é que vem a parte interessante. Até esse momento na história do yoga não havia uma posição sequer de exercício corporal. E a gente precisa avançar alguns séculos. Sair do século XV, né? 1500, 1600 da era cristã, e avançar para os anos 1800, 1900 da era cristã, onde
em 1800, o Raja Anud, ele já começa a fazer um levantamento de posições que seriam executadas em outras tradições e na própria cultura hindu. E ele fez, que é chamado de Sri Tattva Nidhi, que é uma literatura que depois foi agraciada pelo governo britânico, dando a ele uma estrela comemorativa de Sir, né? E o filho dele também, que era Raja Anud, ele acabou indo para a Europa, mais ou menos em 1927 ou 1917. Não, 1927, mais ou menos. E em 1927 ele mostrou uma sequência que o pai dele teria praticado uma vida inteira com 10 exercícios. Essa prática de 10 exercícios, ela começou a ficar famosa. E esse Raja, ele era colaborador e compatriota, né, de um personagem que ajudou a se livrar dos muçulmanos, que era o Chhatrapati Shivaji Maharaj. Que é a história. Hoje em dia tem uma estátua que eles estão querendo fazer, que vai ser a maior estátua do mundo, comemorativa, né, digamos assim, que é para o Shivaji, que era um guerreiro, né, ele virou um guerreiro depois de uma iniciação, para organizar o Império Maratha para se livrar dos muçulmanos. E, junto com isso, Nehru, Gandhi e vários outros personagens, eles se organizaram para derrubar o Império Britânico e precisavam aparelhar a população com força, com vigor, devolvendo a eles uma espécie de ego perdido, né? Eles perderam a força deles como nação e esses personagens queriam reestruturar. Só que quando esse Raja vai para a Inglaterra e mostra esses exercícios, ali está uma repórter que acaba fazendo uma entrevista com ele e faz um livro. O nome desse livro é Surya Namaskara. Naquela época só tinham 10 posições e eram 10 posições que a família dele inventou. Então esses exercícios, que são os 10 exercícios de Surya Namaskara, têm publicação. E essa publicação acho que saiu em 1920, mais ou menos, 28, no máximo 30. Eu tenho a publicação, se depois você quiser que eu passe, é interessantíssima, porque é histórica. E aí eles ainda acrescentaram mais 2 exercícios ali no meio, que eram 2 retroflexões. E hoje, aí o que aconteceu? Essas posições viraram uma espécie de bandeira dos grupos militares na Índia para se livrar dos britânicos, da mesma forma que eles se livraram dos muçulmanos. E aí o que aconteceu? Houve um movimento que se aproximou de Yogendra e que se aproximou também do Kuvalayananda. E esses personagens, eles falaram, olha que chance interessante, a gente pode paramentar a população inteira, deixá-la mais forte para a gente conseguir um poder militar. Frequentemente esse Raja promoveu, ele foi mecenas de uma série de demonstradores. E junto nessas demonstrações era feita a prática de Surya Namaskara com uma prática de Vyayama, que é uma prática que tinha sido criada por esse concluio, por esse grupo de pessoas que queriam uma revolução, que era uma mistura de ginástica ocidental, um pouco de ginástica britânica, um pouco de ginástica sueca, vários exercícios, porque tinha, como eles falaram, tem que ter cara... Desculpa. Tem que ter cara de indiano. Então eles falaram, vamos pegar os exercícios das artes marciais. E aí o alinhavo final era, vamos colocar o nome desses exercícios com os nomes da Hatha Yoga Pradipika. E aí criaram uma coisa chamada Vyayama, que significa simplesmente ginástica. Tá? Ou seja, é uma ginástica criada em solo indiano, por nacionalistas indianos nos anos 20, para derrubar o governo britânico e para dar uma sensação de nação coesa. Num determinado momento, de tanto fazerem apresentações junto com Surya Namaskara,
e o Vyayama e Yoga. E teve um evento que deflagrou isso, que já era em 1935. Nesse evento foram demonstrados os 3 exercícios juntos, como se fosse uma demonstração pública para halterofilistas. Então eles estavam querendo formar uma força-tarefa de halterofilistas, e aí tudo isso é documentado de uma forma muito legal. Inclusive, o irmão do Yogananda, sabe, o Paramahansa Yogananda, o irmão dele era um praticante de musculação, que é o Bishnu Charan Ghosh. Bishnu Charan Ghosh, inclusive, ele ficou muito famoso recentemente porque ele era o mestre do Bikram. E o Bikram, a gente sabe, copiou a prática do Bishnu Charan Ghosh e transportou para o Ocidente. Mas a prática do Bishnu Charan Ghosh era uma prática de yoga de musculação. Então, a prática deles era toda para deixar o corpo muito forte. E eles precisaram criar um sistema mais simples, chamado Vyayama, Sukshma Vyayama. Então, a partir do momento que existia só Vyayama e era muito forte, eles falaram, e as outras camadas da população? Vamos colocar isso nas escolas. E aí, Kuvalayananda, que foi o grande responsável por colocar nas escolas para esse aparelhamento e esse desenvolvimento das crianças em idade escolar. Mas aí eles não quiseram escolher as pessoas idosas, esquecer as pessoas idosas e mulheres. Então eles criaram uma versão do Vyayama que é chamada de Sukshma. Pois bem, Sukshma, em oposição a Sthula Vyayama, virou a prática dos yogis. Sthula Vyayama virou a prática dos halterofilistas. Então passou a ter 2 tipos de Vyayama, um que se encaixou por dentro da prática de yoga, onde misturava Vyayama, yoga e Surya Namaskara, e isso depois foi aproveitado por Kuvalayananda, que incentivou o Shivananda no norte da Índia a abrir um ashram e defender essas ideias nacionalistas também através de uma prática de desenvolvimento espiritual interior, e no sul da Índia o Krishnamacharya, que dentro dos palácios desse Raja usou os textos que eram os mesmos textos de onde ele tinha tirado os exercícios para o treinamento militar. Então, tudo ficou muito bem encaixado, porque a partir daquele momento, asana passou a existir não como uma meditação, ou como uma referência ao espaço interior. Porque se a gente volta no passado, volta na história da Hatha Yoga Pradipika, a Hatha Yoga Pradipika tem um asana ativo e um asana passivo, um asana ativo e um asana passivo, que é, você faz uma posição Shavasana, uma posição Shavasana. Só que naquela época não era uma posição Shavasana. Era uma posição mítica. E a influência da posição mítica era na cabeça, não no corpo. Então, por exemplo, você experimentava ser um guerreiro, fazendo Virabhadrasana. Você capturava aquele estado do guerreiro para dentro de você, depois esse guerreiro tem que morrer. Porque ele cumpre um tempo de vida. Ele não pode continuar vivo dentro de você, então você faz Shavasana, você mata o guerreiro. É para relaxar? Não, é para matar o guerreiro. Ele agora chegou ao final do seu ciclo de vida. E agora você pode fazer outra experiência interior em outro asana, em outro assento. E aí esse assento pode ser qualquer coisa, uma planta, um animal, um personagem mítico, um grande mestre ou uma deidade. Para quê? Para acostumar o praticante desse sistema tântrico a não valorizar o eu falso, o ego. Para que você consiga abrir mão do seu personagem. Eu, por exemplo, eu gosto do André, como você gosta do seu, como cada um que está vendo gosta de si mesmo. Mas, quando você treina abandonar o seu personagem sistematicamente, você se acostuma a falar, tá, tudo bem, é transitório, tá, tudo bem, eu já me acostumei a abrir mão. Porque aí na meditação, a meditação não te cobra tanto, porque ao abrir mão do seu personagem na meditação, você entra em meditação. Mas enquanto você está focado em você, no ego, a meditação não vai acontecer, porque você não quer deixar de ser. E a meditação precisa de um deixar de ser, precisa ter um abrir mão do personagem. Então, a prática do yoga tântrico, ela era a prática meditativa em cima... E como é que a gente achou isso? Achamos isso de várias formas diferentes.
A literatura que foi usada, o nome dela, Sandhya Bhasha. Sandhya Bhasha, Sandhya são os crepúsculos. É quando você está lendo um livro, vai escurecendo, e aí você fala, nossa, não consigo ler mais nenhuma letra nesse livro. E vai se confundindo e vai errando o que você está lendo. O Sandhya Bhasha, ele não mente, mas ele altera os fatos. Se, por exemplo, se for uma família de padeiros, eu vou te ensinar a fazer um bolo. Você pegue 40 ovos, mas só 3 desses ovos são os mais espiritualizados. Pegue 8 quilos de farinha, mas somente 2 xícaras vão agradar os deuses. E assim vai. Então ele te dá uma receita impossível de seguir, mas sempre dizendo o que tem que ser feito. É uma literatura de engano, não é uma literatura de mentira, porque o indiano rejeita a mentira. Não é à toa que a bandeira da Índia está escrito Satyameva Jayati. Somente a verdade vence. E o indiano rejeita a mentira. Então, o que ele faz? Ele engana, criando uma receita impossível de seguir. E uma receita que prejudicaria quem seguisse. Por exemplo, aquele Mahaveda, onde você bate o calcanhar na base do calcanhar, é para lesionar o sistema nervoso que se encontra ali e a pessoa não tem mais ereção. Não tendo mais ereção, não tem família. Não tendo kulam, não tem continuidade, não tem tradição. Então, quem lesse aquela literatura sem estar inserido na família, se machucava. Ou sufocava, como é o caso de cortar a língua, o freio da língua. Que muitos se sufocavam porque cortavam o freio da língua. Então, muitos exercícios ali eram colocados não para serem feitos. Tem um que é engraçadíssimo, inclusive, que está na Hatha Yoga Pradipika, que está ali. Ao contrário de nós, os kapálicas fazem o uso do amaroli. Então, você descarta a primeira parte do amaroli, descarta a segunda parte do amaroli e bebe a do meio. O que é o amaroli? É urina. Né? Então, o que ele recomendava? Que você bebesse urina. Você descartava o primeiro jato da urina, descartava o último jato e usava o do meio. Tá, mas espera aí, quem escreveu a Hatha Yoga Pradipika? Foram os Nathas. Por que no meio do texto eles falam, ao contrário de nós, os kapálicas fazem isso? Não é para eles fazerem, é outro engano colocado no texto, que não é para beber urina. Não que esteja errado, tem urinoterapia, tem gente que faz uso, a questão não é essa. A questão é fazer um procedimento que vai fazer você perder tempo ao invés de fazer yoga. Então, eles usavam esses desvios de técnicas e de práticas para as pessoas não conseguirem fazer o que era o conteúdo do texto. E uma das coisas que apontam nessa direção para as posições físicas é que há a descrição dos exercícios físicos, que remonta ao quê? A uma corrente de mendicantes da Índia que faziam mortificações corporais. Então, essas posições elas existiam, mas os nomes não. E os nomes ali, às vezes você tem um único jeito de fazer o exercício com 2 nomes, como, por exemplo, é o Samanasana e o Siddhasana. Por que uma posição receberia 2 nomes? Porque não é importante, o recado ali é dizer, o importante não é a posição, é o nome. Então, o que o nome está evocando é o que tem que ser praticado, não a posição que está sendo indicada aqui. Por isso é que deu essa confusão no século XX, né, fazendo com que as pessoas começassem a usar posições corporais dentro do yoga por uma necessidade política, por uma necessidade de um povo que estava sendo colônia da Grã-Bretanha, queria expulsar os ocidentais de lá e precisava unificar o país. Então, toda essa história, ela está muito bem documentada hoje em dia. A gente já tem mais acesso a isso. Não é uma história assim, nossa, mas quando eu contava isso há 20 anos atrás, as pessoas queriam me matar. Era a pessoa que queria, né, todo mundo falava, vamos linchar o André. Hoje eu já me sinto mais confortável para falar, porque tem a internet, tem muitas referências bibliográficas, históricas, filológicas, que ficam fáceis de chegar a isso. Mas eu falo para vocês, para chegar a isso há 20 anos atrás, nossa, eu comprei muito livro, fiz muita viagem, foi um inferno. Eu queria muito ter nascido agora. E quando a prática, né, de yoga chega no Ocidente, aí a gente ainda tem uma simplificação maior ainda, né?
que eu acho que eu estou sendo generoso, né? Nós temos um empobrecimento maior da compreensão do que é yoga, e isso vai se extrapolando até você ter coisas como beer yoga, dance yoga, dog yoga. Eu brinco assim, se você gosta e te faz bem, pode fazer, mas não chama de yoga, pelo amor de Deus, que dá uma tristeza no coração. Né? E aí... Mas sabe que eu nem fico tão chateado pelo seguinte, numa delas acaba dando certo. Porque eu falo para as pessoas, quando o asana foi encaixado para dentro do yoga pela primeira vez, o Yogendra, do Yoga Institute na Índia, ele deu um chilique. Ele ia para a imprensa, ele ficava muito bravo, ele escreveu várias vezes que isso não podia acontecer, que isso era um absurdo. E é muito engraçado, porque eu fico pensando isso, então, quando o yoga tântrico dos nathas aconteceu, na Gheranda Samhita e tudo mais, que foi uma inovação. Não se falava em chakras até aquele momento. De repente apareceram os chakras. É uma inovação. Em Patanjali, também é uma inovação do yoga do épico. Então, quando Patanjali fundamentou aquelas ideias, ele foi contra o status quo. Então, assim, claro, Yoga Beer, tá, tudo bem, você pegou pesado. Eu não tenho muito do que falar, mas é difícil defender Yoga Beer, viu? Mas vamos pensar assim, Acro Yoga. Acro Yoga, por exemplo, o Krishnamacharya já fazia, né? Agora as pessoas vêm chamando de Acro Yoga, ou Yoga em dupla, ou Yoga... Mas deu certo? Deu. É Yoga. Se você está falando do yoga originário da Índia, ele mudou muitas vezes. Então, de que época? Mas todas elas tiveram inovações. Essa inovação não chega a ser ruim. Ela pode, para algumas pessoas, considerarem yoga ou não. Mas, de repente, a gente chega a uma fórmula que dá certo. E os asanas, hoje, são usados como posições corporais e não são uma coisa ruim. Para você aguentar numa posição durante 10, 15 ou 20 minutos sem se mexer, tem que ter um controle emocional, tem que ter um controle sobre si mesmo fora do comum. Isso ajuda ou não a meditação? Então, assim, a gente não pode jogar isso no lixo só porque não é yoga. Hoje a gente sabe que Surya Namaskar realmente não é do yoga. A gente sabe que essas posições todas, a maioria, não são do yoga. Mas espera aí, deu certo. Será que a gente precisa jogar fora realmente? Ou pelo menos voltar ao período dos natas e, ao invés de usar só a posição, usar também o componente mítico, fazendo a pessoa, enquanto executa a posição, por exemplo, meditar em cima daquele componente. É uma forma de ressignificar algo que não tem mais volta. Não tem mais volta. Por exemplo, você não encontra nenhum texto hindu falando sobre relaxamento. Até o Satyananda, que é o discípulo do Shivananda. Satyananda foi o primeiro que começou essa história de relaxamento, que nem era relaxamento, era um processo meditativo. Mas quando veio para o Brasil, relaxamento, todo mundo faz relaxamento. Vai jogar relaxamento fora? Não. E também o Satyananda contribuiu para divulgar o Yoga Nidra também, né? Então, Yoga Nidra é justamente a prática que ele criou, que era uma prática intermediária entre o sono e a vigília, para você conseguir Turiya. E Turiya é a meditação. É o que a gente faz. Então ele fazia isso a partir dos sonhos. E ele teve uma brilhante ideia juntando isso ao Ganesha Matrika Nyasa. Então ele pegou uma prática tântrica, pegou um conjunto de exercícios psicológicos, um pouquinho de psicologia ocidental e criou uma coisa incrível, que funciona, entende? Não vale a pena hoje em dia falar Yoga Nidra não existe, é uma beleza. Não, funciona que é uma beleza, dá certo. E aí as pessoas falam, pela pureza do yoga, em defesa do yoga original. Peraí, mas qual yoga original nós estamos falando? Porque todas as épocas que o yoga teve de desenvolvimento, teve alguma coisa sendo introduzida ali dentro, seja por força política, religiosa, cultural ou qualquer outra que seja. Hoje a gente tem o yoga que a gente chama de yoga contemporâneo. O yoga desse momento é o yoga contemporâneo, que tem ferramentas que não tinham no passado. Mas para não perder o yoga, não pode perder a característica principal, que é a meditação.
E está sendo perdido, né? Tem muita gente fazendo só as posições, ou só os exercícios respiratórios, ou pegando uma meditação laica, né? Agora tem essa onda de meditação laica, né? Que como é que o pessoal chama? Mindfulness. É. Então, e a meditação, ela depende do contexto da narrativa, porque a narrativa meditativa dos derviches leva a um lugar completamente do que dos budistas. É a mesma meditação, mas leva para outro lugar. Que, por sua vez, dos budistas é completamente diferente do yoga. É a mesma meditação, mas leva para o outro lugar, por causa da narrativa inserida. Então, o resultado meditativo de cada uma dessas escolas, porque, senão, a pessoa falava assim, então vou fazer meditação budista, vou fazer meditação cristã, vou fazer meditação... Daria certo, entende? Mas a meditação do yoga só funciona dentro, e pode se chamar yoga, porque tem a narrativa junto. E a gente hoje em dia tem uma narrativa que tenta ser laica, mas ao mesmo tempo está dentro também de uma estrutura, de um quadradinho, que é o quê? A ciência. A ciência também é uma crença. Né? Dentro da proposta, né? A ciência também é uma crença. Claro que é uma crença dentro dos nossos padrões, mas é outra crença. Então, o que a pessoa consegue meditando através dos mesmos exercícios de meditação que o yoga faz? Combate ao estresse, relaxamento corporal, desenvolvimento de uma resistência corporal maior, mais concentração, consegue uma mente melhor para que no trabalho dele, na empresa dele, ele consiga vencer um concorrente. Virou isso. Eu costumo dizer assim, a meditação, assim, do ponto de vista mais histórico, ela tinha muito mais a ver com a nossa conexão com a vida, com o universo, do que propriamente esse uso terapêutico da meditação, né? Que é o que a gente tem hoje, né? Que a pessoa medita porque ela está estressada, está em depressão, está com, enfim, ansiedade, né? Enfim, é válido, né? Sim. Agora, a gente pode querer fazer uma prática mais tradicional? Pode. Mas a gente também pode dar a liberdade para as pessoas não fazerem essa prática mais tradicional. Mas eu concordo com você quando você fala, tá, mas então, o que é yoga para que a gente possa fazer yoga dentro do yoga? Para que possa se chamar yoga? Beer yoga fica difícil defender, como eu falei para vocês, já que foi falado, estou só repetindo. Mas fica difícil defender. Como algumas outras coisas que têm sido criadas hoje em dia, fica difícil defender. Mas vai que em algum momento, alguma dessas coisas malucas que a gente está vendo acerta o passo e faz uma coisa incrível. Eu não sei. Não sou eu que vou dizer. Talvez nem esteja vivo. Né? Mas em algum momento, algumas dessas coisas vão acabar se estabelecendo porque é uma triagem natural. O ser humano só continua fazendo aquilo que lhe faz bem. Se fizer bem, vai perdurar. Se não fizer bem, vai ser abandonado. E eu duvido muito que algumas coisas, como a fraqueza de estrutura espiritual, ou de uma fraqueza, uma pequenez relacionada à ética, conceitos éticos, vai conseguir perdurar e continuar se chamando yoga, enfim. Eu não tenho essa crença. Espero que não. Mas é um velho balbuciando, né? Eu já passei dos 50 e é melhor não falar o resto, mas está tudo bem. A vida não me diz que a vida começa aos 40, então a gente tem 15, tá bom, entendeu? Tá bom. Tá ótimo. A gente está chegando, infelizmente, no finalzinho, e aí eu queria que você deixasse uma palavra aí para quem está nos assistindo sobre essa questão do que a gente pode tirar de experiência, de aprendizado com essa inédita situação que nós todos estamos vivendo aí de pandemia, e se você tem expectativa de que a gente possa sair melhor como espécie, como seres humanos dessa experiência. Eu até abordo isso no livro que eu estou escrevendo. Ou seja, mais uma semana vocês vão ficar sabendo minha opinião inteira. Mas, um resumo. Um resumo. Todas as pandemias, todas as guerras, todas as coisas muito intensas que aconteceram foram muito transformadoras. Tá? A gente está saindo do playground para ir para a ala dos adultos agora. Porque quando a gente chegou na revolução sexual da década de 60, essa década nunca teve fim.
Então a gente tem uma legião de pessoas manhosas, rebeldes sem causa, de pessoas que não fizeram o fechamento desse momento tão importante, que foi gerado pós-guerra. Então a guerra, ela fez com que vários movimentos se acelerassem. As mulheres, elas só teriam uma liberdade maior, não agora, se não tivesse tido guerra, muito tempo depois, daqui a uns 100, 200 anos. Já era um processo em curso. Então, guerras e pandemias aceleram processos que já estão em curso. Não é que essas coisas surgiram. Você não vê, por exemplo, na Europa, aqui os ideais de liberté, fraternité e égalité, que surgiram pós-pandemia, surgiram por causa de uma grande crise. Aliás, tem um historiador francês, que foi o René... esqueci o nome dele agora, mas que ele falava uma coisa muito importante. O ser humano que mais viveu intensamente a vida, valorizando a vida e valorizando cada momento da vida, foi o ser humano que viveu justamente nas pandemias da Idade Média. Porque morria-se muito cedo, a taxa de mortalidade infantil era gigantesca, a taxa de mortalidade generalizada era gigantesca, por doença, por violência, por tudo. A pessoa não sabia se ia continuar viva e ele valorizava a vida demais. Até os padres falavam, quando passavam um com o outro nos corredores dos claustros, né? Eles falavam memento mori, que é lembre-se que você vai morrer, lembre-se da morte, memento mori. Então é para lembrar. E eles usavam o quê nas mesas? Caveira. Ou usavam caveira em ornamentos. Shakespeare, né, tem aquele velho diálogo, né, que ser ou não ser, mas não era nesse ato, era no ato quinto. No ato terceiro ele não usava essa caveira. Ele não falava to be or not to be com a caveira. Ele falava quando ele estava lá, triste, falando de um amigo dele de infância que tinha morrido e ele estava com a caveira do amigo dele. Para a gente isso parece chocante. Imagina você morrer e eu pegar depois a sua caveira e ficar falando, puxa, eu gostava tanto dele. É muito louco isso. Então, naquela época, eles viviam com a morte. E a morte era um sistema, era uma coisa falada, era uma coisa que estava... É como o Dia dos Muertos. Não há uma educação sobre a morte aqui, né? Na Índia, a gente tem várias lembranças da morte. E é importante amadurecer essa ideia. Então, esse momento ele vai dar a preciosidade do momento da morte, e ele vai nos dar também, ao mesmo tempo, quando a gente sair disso, uma sensação e uma urgência de vida e de união e de agregar mais as pessoas como nunca antes a gente viu. A gente vai estar em festa. Mas isso não vai acontecer agora, vai demorar ainda alguns anos. Mas quando a gente passar esse período, essa urgência em viver, talvez provoque outra transformação social semelhante à da Idade Média, que culminou com a Bastilha, né, fazendo aquela bagunça toda, que até da Revolução Sexual e da Revolução Comportamental dos anos 60. Então a gente vai ter um momento agora e a gente não sabe muito bem qual vai ser a revolução, mas eu tenho grandes expectativas e adoro viver do lado de vocês para passar isso junto. Que bom. Então a gente está chegando, falta... A nossa gerente de operações aqui já me disse que falta 1 minuto e meio, né? E aqui em casa quem manda é ela, né? A minha esposa está assim, fazendo gestos igual a Madonna, sabe? Então, bora logo antes que a gente apanhe, né? Então é isso, André, muito obrigado. Você sempre contribui muito, o seu conhecimento é muito rico e você tem uma facilidade de passar, que é um mérito, é um dom. Então, quero muito agradecer a você, agradecer e dizer que essa live vai ficar no nosso Stories e a gente vai subir para o YouTube também. Então, quem não pegou inteira pode assistir no nosso YouTube e até semana que vem. E fiquem em casa, né? Meditem, pratiquem. Fiquem todos bem. Muito obrigado a todos. Fiquem seguros. Tchau, tchau, gente. Obrigado.